Olá, advogadas e advogados. Meu nome é Nubia Domingues, este é o English for Lawyers. Sejam muito bem-vindos à segunda parte deste vídeo. Na primeira parte, nós analisamos as diferenças entre o Civil Law e o Common Law. Agora, nessa segunda parte, nós vamos examinar como o Common Law tem influenciado o direito brasileiro. Então, se você não assistiu a primeira parte deste vídeo, vai lá, confere primeiro e depois volta aqui para poder ver a segunda parte também. Eu falei com vocês na primeira parte deste vídeo para prestar bastante atenção em uma das características do Common Law, que é a questão do caráter vinculante dos precedentes. Nós falamos sobre a doutrina do stare decisis, ou stare decisis, para os falantes de língua inglesa. Segundo essa doutrina, é dever do juiz observar os precedentes, aquelas decisões que foram tomadas no passado sobre casos análogos. No Brasil, nós não temos essa regra do stare decisis. No entanto, nos últimos anos, nós temos visto uma ampliação cada vez maior do rol de decisões que têm caráter vinculante. Então, vamos estudar como tem sido essa evolução. Já na Constituição de 88, havia previsão para que algumas decisões tivessem caráter vinculante. Era o caso, por exemplo, da ação direta de inconstitucionalidade, da ação de descumprimento de preceito fundamental, que foi regulado por meio de lei em 99. Depois, por meio de emenda constitucional, foi acrescida à Constituição a hipótese de ação declaratória de constitucionalidade. E embora todas essas ações tivessem caráter vinculante, elas tinham características bem distintas das decisões com caráter vinculante do Common Law. Por quê? Porque no Common Law, as decisões vinculantes eram decisões tomadas em casos concretos. Esse tipo de ações que eu falei com vocês aqui são hipóteses de ações de controle de constitucionalidade concentrado, em que o que se discute é a constitucionalidade de uma lei em tese. Nós não temos aqui um caso concreto. O que está sendo examinado é realmente uma lei ou um ato normativo e está sendo examinado se ele é constitucional ou não. É diferente, por exemplo, do sistema norte-americano de controle difuso de constitucionalidade, no qual existe sim a avaliação da constitucionalidade de uma norma, mas isso é feito no contexto de um caso concreto que está sendo analisado. A nossa Constituição também traz uma hipótese de controle difuso de constitucionalidade, similar ao sistema americano, que é o recurso extraordinário. No entanto, cabe a gente lembrar que, da forma como foi previsto inicialmente na Constituição, não havia a possibilidade de que a decisão que fosse tomada em recurso extraordinário tivesse efeitos vinculantes. Então, esse sistema de controle concentrado de constitucionalidade que nós vemos aqui é baseado no sistema austríaco, que novamente representa aqui a influência do direito da Europa continental sobre o nosso direito. Quando que no direito brasileiro vai surgir essa hipótese de que seja possível proferir decisões com caráter vinculante no âmbito de casos concretos? Essa hipótese, ela só vai ser possível a partir da Emenda Constitucional 45 de 2004, por meio das súmulas vinculantes. Então, nós teríamos decisões reiteradas em matéria constitucional proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e, a partir daí, seria necessária a edição de uma súmula. Então, essa emenda constitucional inseriu o artigo 103A na Constituição e eu queria aqui chamar a atenção de vocês para alguns aspectos deste artigo. O primeiro aspecto para a gente observar é que se trata de uma prerrogativa exclusiva do STF, a edição de súmula vinculante, diferente das decisões proferidas por qualquer juiz que vão ter esse efeito vinculante lá no Common Law. Uma outra questão é que é exigido quórum qualificado de 2/3 do tribunal. É exigido também reiteradas decisões em matéria constitucional e, como a gente viu lá no Common Law, basta uma decisão para que já haja esse efeito vinculativo de todas as decisões a partir dali. E um quarto
quarto aspecto é que é necessário aprovar uma súmula, aprovar um enunciado, e aí sim, a partir deste enunciado é que as demais cortes e juízes ficariam vinculados e deveriam aplicá-los em suas decisões. Essa última característica demonstra para mim o tanto que nós somos influenciados pelo civil law, porque nós necessitamos desse certo comando, como se fosse ali um comando normativo, uma lei, ditando aos tribunais inferiores qual é a norma que eles devem aplicar em suas decisões. No common law é diferente. No common law, os juízes vão pegar aquela decisão que foi proferida lá no precedente e, a partir dali, eles vão tentar extrair qual é a regra que deve ser aplicada para a resolução da questão colocada em juízo. Mais adiante, em 2006, foi aprovada a Lei 11.418. Essa lei introduziu os artigos 543A e 543B no antigo Código de Processo Civil. Esses artigos tratavam da repercussão geral e também de um mecanismo para que pudesse ser resolvidos recursos extraordinários que versassem sobre questões idênticas. A repercussão geral, então, era um mecanismo de filtragem. O STF passaria a decidir os recursos extraordinários somente se houvesse repercussão geral naquele tema. Além disso, trata-se de uma técnica de julgamento por amostragem, porque eram selecionados somente alguns casos, e estes casos é que eram decididos pelo Supremo Tribunal Federal. Primeiramente, decidia-se se havia ou não repercussão geral naquele caso. Não havendo, o recurso extraordinário era inadmitido, e se houvesse repercussão geral, neste caso, o STF examinaria o mérito da questão e depois os tribunais de origem deveriam julgar aqueles casos de acordo com aquilo que foi resolvido pelo STF. Então, a partir daí, nós criamos um mecanismo de vinculação, mas no âmbito de ações que versavam sobre casos concretos. Aqui já começa a ficar um pouco mais parecido com o common law. Em 2008, a Lei 11.672 acrescentou o artigo 543C no antigo Código de Processo Civil, tratando do recurso especial repetitivo. Por meio dessa lei, criou-se essa técnica de julgamento por amostragem também no âmbito do STJ, com relação aos recursos especiais. Assim, eram selecionados alguns casos representativos daquela questão federal e o STJ iria resolver aqueles casos selecionados, ficando os demais processos que versassem sobre aquele assunto vinculados àquilo que foi decidido pelo STJ. Esses casos que são selecionados, tanto para o recurso especial repetitivo, tanto para o julgamento da repercussão geral, eles começaram a ser chamados de leading case aqui no Brasil. Mas é importante a gente ressaltar que essa técnica de julgamento por amostragem, ela não existe no common law. Essa nomenclatura no common law de leading case ou landmark case, ela é utilizada para denominar aqueles casos que servem como referência para resolver uma determinada questão sobre a qual o judiciário ainda não havia se pronunciado, ou que já havia se pronunciado, mas que a partir dali o judiciário muda o seu entendimento. Essa técnica de julgamento por amostragem é uma técnica que vem do direito alemão. Mais uma vez a gente vê aqui a influência do direito da Europa continental sobre o direito brasileiro. Mas é importante a gente destacar que esse instituto foi criado na Alemanha somente em 2005, que é um momento no qual já estava havendo uma aproximação do sistema do civil law e do common law, e que, portanto, o civil law já estava incorporando algumas daquelas características do common law, como é o caso da vinculação a precedentes, para tentar solucionar questões, problemas que nós vimos aqui na primeira parte deste vídeo. Então, seguindo a nossa linha do tempo aqui, nós temos em 2015 a aprovação do novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil
veio com o intuito de promover maior segurança jurídica, maior uniformização na jurisprudência, mais coerência e estabilidade na jurisprudência dos tribunais, e tudo isso vem estampado no artigo 926 do novo Código de Processo Civil. Já no artigo 927, foi feita uma ampliação do rol de decisões que têm efeito vinculante. Foi tratado ali de algumas decisões que já tinham efeito vinculante antes, como nós vimos aqui, como é o caso, por exemplo, das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, os enunciados de súmula vinculante e também os recursos extraordinário, especial, repetitivos, que, como nós vimos, foram criados por meio de alterações do Código de Processo Civil antigo e que foram regulados no novo Código, nos artigos 1036 e seguintes. A ampliação do efeito vinculante das decisões judiciais ocorreu com relação ao incidente de assunção de competência, que é regulado no artigo 947 do novo Código de Processo Civil, no incidente de resolução de demandas repetitivas, que é disciplinado no artigo 976 e seguintes. Esse instituto trata-se de um instituto novo que ampliou aquela possibilidade de julgamento por amostragem, que já existia nos tribunais superiores, também para os tribunais locais, ou seja, para os tribunais de justiça e para os tribunais regionais federais. Além disso, esse artigo prevê o efeito vinculante também para as súmulas do STF em matéria constitucional e para as súmulas do STJ em matéria infraconstitucional. E por último, para a orientação do plenário ou do órgão especial em relação aos juízes ou desembargadores que estiverem vinculados àquele tribunal. Esse artigo recebe algumas críticas doutrinárias, porque alguns doutrinadores entendem que esse efeito vinculante ele não poderia ser estendido a essas decisões por meio de norma infraconstitucional, seria necessário uma norma constitucional para tratar disso, mas eu não vou entrar muito aqui nesse mérito para a gente não desviar muito do assunto nosso aqui. Segundo o texto do artigo 927, estes precedentes têm caráter vinculante e, em inglês, a expressão que a gente usa para falar de precedentes vinculantes é binding precedents. E uma outra expressão alternativa seria authoritative precedents. Já com relação aos precedentes persuasivos, que são aqueles precedentes que podem ajudar no convencimento do juiz ou do tribunal, mas que não têm que necessariamente serem seguidos, portanto, não tem o efeito vinculante, em inglês nós denominamos este tipo de precedente de persuasive precedent. Então, observem, portanto, que no common law a regra é que todo precedente vai vincular. O precedente só não vai vincular, por exemplo, o precedente de uma corte inferior não vai vincular aquela corte superior. E o precedente também não vincula fora daquela jurisdição em que ele foi proferido. Então, por exemplo, um precedente proferido em um estado dos Estados Unidos, ele não é vinculante em um outro estado dos Estados Unidos. Da mesma forma, um precedente canadense, ele pode até ser trazido numa corte australiana como um precedente persuasivo, e é muito comum que isso aconteça, mas esse precedente não vai ter caráter vinculante. Já no Brasil, ocorre exatamente o oposto. Aqui, as decisões judiciais, em regra, têm caráter persuasivo. É necessário que haja uma norma constitucional para poder atribuir esse caráter vinculante ou uma norma infraconstitucional, embora, como a gente viu, tenha algumas críticas doutrinárias com relação a isso. Um ponto que a gente deve observar também é que mesmo que o precedente seja vinculante, nem tudo em um precedente vincula. A gente deve diferenciar no precedente o que é ratio decidendi e aquilo que é obter dictum. E aqui vale novamente aquilo que eu já falei para vocês com relação às expressões latinas. A pronúncia dessas expressões vai variar de país para país, vai ter um pouco de sotaque. Então, ratio decidendi, falantes da língua inglesa, vocês provavelmente vão escutar algo parecido com ratio decidendi ou ratio decidendi, tá? E já com relação ao obter dictum, vocês vão escutar obter dictum, tá? Com um M no final.
E é interessante também a gente ressaltar aqui que o plural de obter dictum é obter dicta. Então vamos examinar aqui primeiro a ratio decidente. Para poder definir a ratio decidente, nós temos que examinar primeiro qual é a causa de pedido, ou seja, os fatos e os fundamentos jurídicos da ação. Em seguida, nós temos que examinar qual foi a argumentação, qual foi a linha de raciocínio que aquele juiz ou tribunal desenvolveu para poder solucionar aquele caso. A ratio decidente, ela sempre está relacionada com os fatos do precedente. No entanto, é difícil que venha se repetir exatamente aqueles mesmos fatos. Então, é preciso que a gente determine qual é o alcance daquela ratio decidente. Até que ponto é possível flexibilizar aquela determinada argumentação jurídica para poder estendê-la a outros casos também. Esse processo de determinar o alcance da ratio decidente é um processo que ocorre no common law por meio de decisões sucessivas de casos análogos. Então, é produto de uma construção judicial que vai acontecendo ao longo do tempo. Por meio dessas sucessivas decisões é que os juízes vão chegando a uma definição dos limites daquela ratio decidente. Aplica-se aqui nesse caso uma metáfora que é trazida pelo Dworkin. Ele fala que a interpretação do direito é como se fosse um romance em cadeia, em que cada julgador escreve um capítulo daquela história, mas sem que aquele capítulo deixe de se relacionar com o capítulo anterior. Por meio deste diálogo é que nós estabelecemos qual é realmente a ratio daquele precedente que foi estabelecido lá atrás. É um processo dentro do sistema de common law. Com relação àquilo que nós falamos, de que é necessário você analisar a ratio à luz dos fatos do precedente, eu acho interessante a gente examinar o artigo 926, no parágrafo 2º, que diz o seguinte: ao editar renunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. Ou seja, esse artigo demonstra exatamente isso. Demonstra essa necessidade de que a súmula, que seria ali a ratio decidendi daqueles precedentes, que demonstram a orientação daquele tribunal sobre um determinado assunto, elas têm que estar vinculadas aos fatos que deram origem àquele entendimento. Então, a gente não pode fazer a interpretação da súmula de forma desvinculada dos seus fatos. A boa compreensão da ratio vem aliada a uma boa compreensão dos fatos, dos fundamentos jurídicos que deram origem àquele precedente. Um aspecto interessante que eu tenho observado no Brasil é o fato de que, no julgamento dos casos repetitivos, os tribunais têm adotado a prática de estabelecer a tese de forma expressa. Isso não acontece nos sistemas do common law. Lá no common law, quando existe um precedente, o juiz ele não vai trazer de forma expressa qual é a ratio daquele precedente. Na verdade, é até indesejado que isso aconteça. O que vai acontecer é que os juízes, após eles vão examinar aquele precedente, se eles acham que aquele precedente pode se aplicar ao caso concreto com o qual eles estão trabalhando, e eles vão examinar ali para ver qual foi a ratio decidendi daquele caso. Então, portanto, quem vai estabelecer qual foi a ratio decidendi de um precedente são os juízes que posteriormente vão aplicar aquele precedente, o que é bem diferente da gente aqui. Então, portanto, nós estamos importando conceitos do common law, mas na hora de aplicar, nós estamos aplicando de maneira diferente. E isso pode gerar algumas distorções. Existem algumas críticas doutrinárias de que os tribunais acabam criando teses muito genéricas, que eles acabam não se atendo muito bem aos fatos ali que estavam sendo decididos, e por isso eles acabam não delimitando muito bem a tese jurídica. E é comum também que eles, na tese, simplesmente se refiram ao que foi decidido, mas que nem citem o fundamento para chegar naquela decisão. E o perigo de a gente começar a criar
teses muito genéricas é que a gente sabe que esse poder de criar normas genéricas e abstratas é um poder do legislador. O judiciário, ele decide tendo em vista casos concretos. Então, quando a gente cria teses muito genéricas, existe o perigo de que depois, quando essas teses forem ser aplicadas, elas acabem sendo interpretadas e aplicadas para casos em que muitas vezes não se aplicam as mesmas razões pelas quais o juiz chegou naquela decisão ali naquele caso concreto. Quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, eu coloquei aí na descrição um artigo sobre esse tema. Uma última observação com relação à ratio decidente é que ela pode ser denominada em inglês também de holding. Então, prosseguindo, o precedente ele é composto por ratio decidente e obter dictum. A ratio decidente nós já tratamos. O obter dictum vai ser composto por todos os argumentos e todos os elementos que não forem essenciais para que o juiz ou tribunal chegue na conclusão do caso. E com relação ao obter dictum, não existe vinculação. Com relação a essa necessidade de verificar se os fatos se ajustam à ratio decidente, nós temos o artigo 489, no parágrafo 1º, inciso 5, que diz o seguinte: não se considera fundamentada qualquer decisão judicial se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, ou seja, a ratio decidente, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Portanto, gente, a função do juiz em um sistema de precedentes vinculantes não é só simplesmente repetir aqueles precedentes que foram estabelecidos pelos tribunais. A função do juiz é verificar se aquele caso concreto que ele está examinando se ajusta à ratio decidente daquele precedente que foi estabelecido. Seja para poder dizer que aquele caso se ajusta aos fundamentos, e aí ele vai aplicar o inciso 5, ou seja para dizer que não, e aí vai se aplicar o inciso 6, que diz o seguinte: deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento, e esse é o distinguishing, ou a superação do entendimento, que neste caso nós temos o overruling. Então vamos estudar aqui esses dois institutos que eu mencionei, que são o distinguishing e o overruling, começando pelo distinguishing. O distinguishing, então, é a distinção de um caso concreto perante um precedente. Então, neste caso, o precedente ele vai se manter, ele não deixa de valer. O que nós temos é uma situação semelhante àquele caso resolvido pelo precedente. No entanto, existe aqui uma peculiaridade importante. Seja porque está faltando algum elemento ou tem algum elemento a mais que faz com que aquela razão pela qual aquele caso foi decidido de uma determinada forma, aqui não é possível decidir da mesma forma. E isso tem que ser justificado pelo juiz. Então, para que ocorra o distinguish, não importa se esse precedente vem de uma corte superior, porque neste caso aqui nós temos um caso de não aplicabilidade daquele precedente. Então, o juiz não está vinculado, mas ele vai ter que justificar por que aquele precedente alegado pela parte não se aplica. Diferentemente do que ocorre no caso do overruling. No caso do overruling, aquele precedente, ele não se mantém. Neste caso, o juiz ou o tribunal vai mudar o entendimento sobre aquele tema. E esse overruling pode ocorrer por várias razões. Então, pode ter havido mudanças nas circunstâncias sociais, culturais, econômicas, políticas, e isso justifica que seja dada uma interpretação atualizada daquela norma. Ou então, essa norma pode ter sido revogada, modificada. Pode ser o caso também de que tenha se identificado que uma determinada norma não estava sendo aplicada de forma adequada. E o overruling, ele vai ter que ser feito pelo mesmo juiz ou tribunal que firmou aquele determinado entendimento. Ah, mas o overruling não pode ser feito pela Corte Superior? Bom, nesse caso aqui, nós vamos ter uma Corte Superior
examinando provavelmente um recurso no qual foi contestado a decisão de uma corte inferior. E quando uma corte superior muda a decisão que foi estabelecida por uma corte inferior, a palavra que a gente utiliza é overturn, tá? Então, aquela corte overturned aquela decisão. Então, pessoal, como nós podemos ver, o Brasil é um país tradicionalmente ligado a civil law, mas que hoje nós podemos dizer que nós adotamos aqui um modelo híbrido, que combina tanto elementos do civil law quanto elementos do common law. Então, um bom advogado hoje no Brasil tem que entender estes dois sistemas e tem que saber aquilo que se aplica no Brasil. É muito importante também saber como que funciona toda essa sistemática dos precedentes. Alguns aspectos que eu considero muito importantes hoje são os seguintes. Então, primeiro, saber discernir entre precedentes vinculantes e precedentes persuasivos. Então, ao elaborar as petições de vocês têm que procurar verificar se existem precedentes vinculantes sobre aquela matéria. E se existe, eles devem ser trazidos com destaque na sua petição, reforçando que aquele precedente é vinculante e que se o juiz não acatá-lo, ele deve justificar nos termos do artigo 489, como a gente estudou aqui. Outra questão muito importante também é saber extrair corretamente a ratio decidendi, porque ela é que vincula no precedente. Então, mesmo que a gente esteja falando aqui de um precedente vinculante, não é tudo que vincula, é a ratio decidendi. Então, não se apeguem só ao que está descrito na tese ou só ao texto da súmula. Examinem também os fatos, os fundamentos jurídicos que levaram o tribunal a decidir naquele sentido. Tudo isso vai ajudar a gente a entender melhor realmente os fundamentos do tribunal, fazer uma aplicação mais precisa daquele precedente. Então, se tem um precedente vinculante que te auxilia, procure demonstrar de que forma os fatos do seu caso concreto se associam com aqueles fundamentos relacionados com aquele precedente. Mas se aquele precedente vinculante não te favorece, nesse caso, as opções são ou demonstrar que as circunstâncias de fato ou de direito naquele caso são distintas e que, por isso, o juiz deve realizar o distinguishing, ou se as circunstâncias de fato e de direito forem exatamente as mesmas, examinar se não é o caso de haver uma superação daquele entendimento. Então, alegar quais seriam as razões para que o juiz ou o tribunal deva mudar o seu entendimento e assim possa realizar o overruling. Pode ser o caso também de analisar se aquele determinado argumento que te desfavorece não é um obter dictum. Se for o caso de obter dictum, o juiz, tribunal, não vai estar vinculado a ele. E é interessante você reforçar isso. Reforçar que aquele argumento é apenas persuasivo, que o juiz não tem que se vincular a ele. Então, pessoal, trabalhar com o sistema de precedentes é muito mais do que a gente apenas ler, copiar e colar rementas. É preciso realmente a gente entender toda a sistemática desse sistema e saber aplicá-la corretamente. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui comigo. Se vocês gostaram do conteúdo deste vídeo, por favor, deixem o seu like para poder incentivar o canal, para poder me incentivar a continuar produzindo conteúdos como este por aqui. Deixem as suas sugestões aí nos comentários com relação a temas que vocês gostariam que eu falasse. Não deixem de se inscrever para poder receber as notificações dos próximos vídeos. E eu vejo vocês na semana que vem. See you next week. Bye, bye!